Amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria, nossa mãe, esteja sempre conosco. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, você também, a mergulhar comigo na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, justamente nesta semana do tempo comum, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, versículo 34, 35, 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado no livro de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: Todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas o Pai que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E que essas palavras possam perdoar os nossos pecados e nos conduzir para a vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez Deus nos deu a graça de levarmos a Tua palavra, o Teu Evangelho, onde quer que seja, justamente para poder alertar os nossos irmãos, alertar os nossos telespectadores, porque a palavra de Deus precisa ser levada realmente, ela precisa ser pregada, ela precisa ser conhecida realmente. E nós temos que abrir o nosso coração à palavra de Deus, porque nós não sabemos a hora em que nós partiremos desta vida, nós não sabemos o dia em que Deus virá com poder e glória. Então nós temos que estarmos sempre preparados através da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, não é minha palavra, não é a palavra de nós servos, não, mas é sim a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele nos dá a autoridade, Ele nos quer como servos, justamente para podermos anunciarmos o seu Evangelho, justamente para podermos anunciar a Tua palavra e fazer com que ela seja conhecida nos dias de hoje. Porque os dias de hoje está cada vez mais se afundando no pecado, se afundando no pecado, se afundando no pecado, e a palavra de Deus está menos conhecida. Então ela precisa ser conhecida mesmo, ela precisa ser divulgada mesmo, em qualquer de uma das hipóteses, aonde quer que seja, seja em qualquer lugar, seja em qualquer sistema. A palavra de Deus precisa ser conhecida. E hoje o Evangelho fala sobre humildade. Hoje o Evangelho fala sobre justamente humildade, justamente sobre serviço do reino dos céus. Nós vemos aí na leitura os discípulos perguntando entre si qual deles seria o maior, ou seja, qual deles poderia ser o líder do grupo, qual deles poderia ser o comandante do grupo, né? Mas olha a resposta de Jesus. Porque Jesus perguntou para os discípulos o que eles estavam perguntando entre si, mas é lógico que Jesus sabia, porque Jesus é Deus, porque Jesus é Senhor, porque Jesus, Ele penetra no coração de todos nós e Ele sabe o que há, o que passa dentro de nós, Ele sabe o que passa nos nossos corações. Mas Ele sabia o que eles estavam se perguntando entre si. Mas olha a resposta que o Senhor deixa para eles. É justamente isso. O que quiser ser maior, que seja menor. O que quiser ser maior no reino dos céus, que seja servo de todos, que seja humilde. E a palavra que nos ensina é justamente humildade. Essa é a dádiva de um cristão.
Essa é a dádiva de um católico, essa é a dádiva de um servo de Cristo, de um servo de Deus. Esta é a dádiva de que para podermos entrarmos no céu, é preciso entrarmos com humildade. E Jesus Cristo, ele ainda até pega um menino, uma criança, toma-o pelo colo e através daquela criança ali ele dá exemplo disso, de que para entrar no reino dos céus é preciso agir como criança, é preciso ser como criança. No livro de Mateus, Jesus fala isso também. E para ser como criança é preciso de aceitar as atitudes de uma criança, entender e viver como criança realmente. É o que ele diz aí para os discípulos, tomando um menino pela mão, aí ele diz isso, né? Se recebe este menino, é a mim que recebe. Irmãos e irmãs, a palavra nos ensina a recebermos uns aos outros com humildade. A palavra de Deus, Jesus Cristo, está nos ensinando a sermos pacientes com os nossos próximos. A palavra de Deus, Jesus Cristo, está nos ensinando a tomar as pessoas como criança. Ou seja, entender um ao outro, suportar as atitudes dos outros. É difícil, é ruim, é chato, mas é preciso sermos humildes e é preciso de amar os nossos próximos como a nós mesmos. E é o próprio mandamento dito pelo próprio Jesus, e isso tem vínculo também, tem tudo a ver. Porque hoje nós, infelizmente, não estamos suportando os nossos irmãos, nós não estamos suportando os nossos próximos devido às suas atitudes, devido aos seus problemas, devido às suas situações de vida. Infelizmente, muitos de nós, principalmente pessoas que se dizem ser cristãos, pessoas que vão à igreja sempre, mas não têm coragem de dar a mão para uma pessoa, ou para um doente, ou para um cracudo, um morador de rua. É justamente ali que Jesus vive. Jesus está justamente nas pessoas excluídas, nas pessoas deixadas, largadas. É ali que Jesus está. E muitas vezes nós vemos essas pessoas e simplesmente vemos, mas não acolhemos. E aí está o segredo da palavra que o Senhor nos traz. É aceitarmos os próximos como aceitar um menino. Se estamos aceitando o mendigo, se estamos aceitando um morador de rua, estamos aceitando a Jesus Cristo. Que a palavra possa penetrar em nossos corações, nos nossos ouvidos e vazar no nosso coração. Que a palavra do Senhor possa penetrar nos nossos ouvidos e cair no coração e deixar com que ela frutifique e que nós passamos a dar mais valor, a ouvir mais de espírito em verdade, a ouvir mais com espiritualidade, a ouvir mais com sabedoria a palavra de Deus, para que ela nos ensine a vivermos no dia a dia. Porque, infelizmente, nós, a maioria das vezes, ouvimos a palavra de Deus, mas não a entendemos do modo que precisa de ser entendida. O próprio profeta Isaías diz isso, que ele profetiza que dias virão em que a palavra de Deus será proclamada, mas as pessoas ouvirão, mas não ouvirão. Que as pessoas vejam, mas não enxergam. E infelizmente é o que acontece nos dias de hoje. Nós não damos ouvido à palavra de Deus. É por isso justamente que ela não nos muda. E é por isso justamente que ela não nos dá o entender de podermos como lidar com os nossos dia a dia. Que a palavra do Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos conduzir para a vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.